O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a CCA, Congregação Cristã Apostólica. Hoje, segunda-feira, nós gostaríamos de convidar a todos que participassem do Santo Serviço de Culto, cantando os hinos, que são produzidos, são transmitidos. Não que você tenha que decorar um hino estranho à tua igreja, mas são hinos que são transmitidos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se agrada dos louvores, o Senhor fala, o Senhor conforta, o Senhor nos impacta através da presença do Teu Santo Espírito, através dos louvores. Entretanto, se nós ficarmos com a boca fechada, nós não entraremos na comunhão do culto e não seremos impactados com os hinos. Então, o convite que fazemos é que a igreja possa cantar. É fato que muitos dos nossos irmãos estão em ambiente de trabalho ou estão em algum lugar que não é possível cantar os hinos. Medite nas palavras que serão reproduzidas na tua tela. Sinta o Senhor. Nos hinos, o Senhor já pode limpar alguma sujeirinha que está no teu coração, na tua mente, para afirmar a tua fé, a tua esperança, porque bem-aventurado aquele que não confia no homem, mas que confia no Senhor. Vamos cantar o hino aqui no livro de louvores da CCA, no nosso inário, está no número 390.
Queridos irmãos, é início de semana, muitos de nós conhecemos pessoas que convivemos, que são do nosso convívio social, que estão padecendo de alguma necessidade, alguma tristeza, alguma frustração, o luto, uma enfermidade na família. E essas pessoas precisam ser alcançadas. Você às vezes não tem como ajudar e o teu coração se sente contristado. Então, nosso convite, compartilhe esse culto, convide essa pessoa para assistir a essa transmissão e deixe que o Senhor faça uma obra na vida dela também. Muitas das vezes, irmãos, nós temos muita facilidade de compartilhar uma brincadeira, uma imagem, uma crítica, e não compartilhamos Jesus Cristo. Isso também é exercer o mandamento do Senhor de expandir a mensagem do Evangelho. A salvação que temos direito deu-se pelo sacrifício de Jesus na cruz, que concedeu a nós, que outrora fomos chamados de gentios ou estranhos à fé dos hebreus, dos judeus, fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Portanto, que essa graça, que esse amor, que essa misericórdia que nós alcançamos, o Senhor deixou um mandamento, que devemos anunciar até os confins da terra. Até os confins da terra, meus amados irmãos, querida irmandade, confins da terra não é a esquina mais próxima, não é o apartamento da frente. Confins da terra é confins da terra. É anunciar a todos os povos, anunciar a todas as etnias, anunciar, não obrigar, anunciar. Uma vez anunciado, o Senhor Jesus é quem faz a obra. Não devemos achar que Cristo dependa de nós. Seria mediocridade nossa, hipocrisia. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Só que este é um mandamento que Ele deixou para nós. Uma maneira de nós demonstrarmos o nosso compromisso com o Senhor. Assim como participamos da ceia, que é o mandamento de Jesus, assim como passamos pelas águas do Santo Batismo por imersão, que é mandamento de Jesus, a anunciação do Evangelho também é. Não estou te pedindo para você pegar o carro e dirigir 18 horas e ir para o meio do sertão para anunciar Jesus. O que eu estou te pedindo é, pegue uma pessoa que vier à sua mente, que você tenha em autoestima, que esteja sofrendo algum mal, que esteja afastado de qualquer igreja, de qualquer religião, ou porque não se sente bem, ou porque foi maltratado, ou porque não conhece, ou porque se declara de alguma religião, mas não frequenta, não tem os costumes. Nós precisamos compartilhar palavra, nós precisamos compartilhar a fé, nós precisamos compartilhar esperança. Não criar confusão querendo trocar as pessoas de igreja. E existe uma grande população afastada dos caminhos do Senhor. Compartilhe a fé, a esperança, a salvação por Jesus Cristo. Encaminhe esse culto. Fala que você pensou na pessoa, que é um culto, é só para ela assistir. Depois você vai conversar com ela. Se ela não gostar, não tem problema. Nós não estamos aqui para agradar a todos. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo. Nós aqui na produção do culto, você aí de onde você estiver, juntos, vamos exercer o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem assim? É simples, compartilha, convide e a pessoa, quem sabe, essa pessoa não vai alcançar a misericórdia do Senhor ainda hoje.
porque os caminhos do Senhor são estranhos para nós. Nós não conseguimos interpretar os planos de Deus. Nós não conseguimos interpretar nem os planos do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Imagine quantas vezes o Senhor permitiu que passássemos por alguma provação, porque ali estava algum instrumento que precisávamos pegar para levar para a nossa vida adiante, para exercer alguma benção que o Senhor nos daria no futuro. Só que se você vai ver que você vai cair, você desiste, não é isso, irmão Bruno? Então nós não conhecemos nem os planos do Senhor para a nossa vida. Sabemos que para todos aqueles que confiam no Senhor, o Senhor tem planos de paz, de prosperidade. Então não nos cabe julgar, nos cabe confiar. Quem sabe, através do teu esforço, do teu compartilhamento, uma alma vai alcançar consolação ainda essa noite. Em continuidade ao Santo Culto, convido a todos que cantemos juntos, em comunhão, o hino 119.
queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentando as necessidades da igreja, apresentando a nossa nação, apresentando as necessidades que são compartilhadas pela igreja na lista de transmissão do culto, que em que pese nós não estejamos assistindo, vendo, mas o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor conhece qual é o intento do teu coração. Iremos colocar nas mãos, não do homem, iremos colocar nas mãos de Deus. Tem alguns pedidos particulares que chegam até nós, como na última sexta-feira, se não me engano, na última semana, houve um grande incêndio aqui na nossa cidade, em Barueri, onde houve destruição de vários galpões, houveram mortes de crianças, de mulher, houveram destruição de veículos, enfim, irmãos, uma grande tristeza para a nossa cidade. Iremos orar para que o Senhor conforte as famílias, dê uma boa recuperação para todos aqueles que sofreram algum dano. O incêndio que aconteceu no Jardim Califórnia, em Barueri. Também pela família de uma pessoa que teve um acidente fatal ontem, próximo à congregação. Tem uma entrada para a congregação aqui em Alphaville. Uma pessoa caiu numa ponte, deu helicóptero, enfim, foi um momento de grande frustração, consternação na nossa sociedade. Que o Senhor conforte os corações enlutados de maneira geral. Também tem o nosso irmão diácono aqui em Alphaville, nosso irmão Gerson, que pede oração pela Lídia, uma colega de trabalho dele, que está enfrentando a enfermidade do câncer. Tem uma serva de Deus, a irmã Isabel. Ela assiste todos os cultos, ela registra os pedidos de orações e anota, e depois ela vai dando baixa nos pedidos de oração das obras que o Senhor faz. Irmã Isabel, do livro de orações, pede oração por causa. Ana Clara Souza, tentativa de suicídio. Maria do Socorro, pede oração por enfermidade. Causa da Renata e de Giovanni. A irmã Lu, esposa do nosso amado irmão Jean, ancião na Vila Carrão, da CCA. Enfermidade de pedras dos rins recorrentes. Vamos continuar orando para que o Senhor faça uma obra perfeita na vida da serva de Deus também. Uma criança aqui da nossa igreja, que está com uma enfermidade, uma virose de criança, chama Lorena Vitória, mas que a mãe pede as orações. Também tem um professor de iniciação esportiva para crianças, ele trabalha só com criança, uma pessoa reconhecida, uma pessoa de autoestima, o nome dele é Tiago, tem passado algumas provações com um filhinho de 1 ano, não tem nem 1 ano ainda, conta com as nossas orações. Também vamos orar pela Gláucia, está enfrentando um tratamento da enfermidade de câncer também. A Gláucia, ela tem 41 anos, tem 2 filhos, mora em São José do Rio Preto, é filha do irmão Jaziel e da Estela, e é uma família que pede as nossas orações e não confia que daqui venha uma resposta para a vida da Gláucia, mas confia que se orarmos com fé, o Senhor é poderoso para fazer uma obra e colocar ela em liberdade também. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele não exigia carteira de dízimo, Ele não exigia o batismo, Ele não exigia que a pessoa estivesse com um testemunho irrepreensível, não. Ele ia curando os enfermos. Através dos sinais, a multidão vinha e seguia o Cristo. Então nós devemos orar por todos. Não escolha por quem você ore. Ore por todos. Deixe que o Senhor faça a obra. Quando o Senhor fizer a obra, o Senhor colocará nas fileiras que Ele requer para cada um de nós, para cada um daqueles que temos orado. Então oremos com fé. A família confia, vamos apresentar ao Senhor.
Ah, mas ela não é da nossa igreja. Não é disso que se trata, irmãos. Se trata de oração, de intercessão. Nós não somos, não estamos, não podemos nos colocar entre o homem e Deus. Nós somos caminho, nós somos meios para, mas não há pedágio. Nós oramos ao Senhor e é o Senhor quem faz a obra na vida das pessoas. Às vezes não ficamos nem sabendo. Outras vezes nós temos o prazer, o privilégio de sermos notificados e podemos compartilhar com a nossa irmandade. O prazer que sentimos quando alguém alcança uma libertação, não é isso, irmão Bruno? Não é porque nós oramos, mas é porque o Senhor ouviu a oração daquele que clama. Nesta comunhão, busquemos a face de Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti elevamos a nossa voz em oração, primeiramente, para Te render graças pela promessa de salvação, a qual Tu tens feito a nós, se formos firmes e fiéis às Tuas palavras. Senhor, Te somos gratos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento e por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Se alguma coisa temos faltado, Senhor, por pensamento ou por obras, se alguma coisa que é o Teu povo nesse momento, que está precisando da Tua misericórdia, sente algum peso na consciência de algum pecado que tenha cometido, de algum deslize que tenha cometido, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesse momento. E Te pedimos que não nos julgue com a força da Tua mão, nem com o peso da Tua justiça, mas que mais uma vez venha ao nosso encontro com a Tua misericórdia, perdoando as nossas faltas, perdoando os nossos caminhos, perdoando os nossos pensamentos. Tudo aquilo que tenhamos feito, pensado, que seja reprovável na Tua presença, nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, pelo amor do Teu nome, limpa as nossas vestes, Senhor, e permita que possamos estar sempre na Tua presença, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação que Tu tem feito na nossa vida e com a esperança da vida eterna em nós. Porque quando Tu limpas, Senhor, não fica marca. Quando Tu limpas, Senhor eterno, não fica lembrança. Senhor, limpa-nos, revigora-nos pelo amor do Teu santo nome. Ó Pai de misericórdia, te apresentamos a nossa nação brasileira. Te apresentamos, Senhor, o nosso povo. Um povo sofrido, Senhor, que nunca deixou de Te servir. De uma maneira ou de outra, Senhor, mas estamos aos Teus pés, te clamando a Tua misericórdia. Tu tens nos abençoado porque estamos numa terra abençoada, Senhor. Uma terra fértil, que tudo que produz dá, que não sofre com tantas crises naturais, de terremotos, de tempestades, de gelo que destrói as plantações. Senhor, nós somos reconhecidos como celeiro do mundo. Nós somos reconhecidos, Senhor eterno, como a bacia de águas doce do mundo. E nós Te pedimos, Senhor eterno, que não haja sofrimento maior no nosso povo, mas que Tu possa dar encaminhamento aos nossos governantes, que possa haver, Senhor eterno, renda suficiente para que as pessoas possam viver bem, possam dar um bom futuro para os seus familiares. Senhor, que possa haver instrução no nosso povo, que possamos, Senhor eterno, representar, Senhor eterno, a nossa nação brasileira diante das demais sociedades que há no nosso mundo, como uma nação exemplo, Senhor, de educação, de trabalho, de esforço, de renda, de remuneração. Enfim, Senhor, abençoa, muda o status da nossa nação, Senhor eterno. Muda o status do nosso povo, permita que possamos ser exemplo, que as pessoas possam querer vir para cá e não querer que os nossos talentos saiam daqui para outros países. Tu pode, Senhor, Tu pode mudar a cabeça de um governante, Tu pode mudar a cabeça de um congresso, Tu pode dar encaminhamentos quando Tu quer abençoar um povo. Senhor, nós confiamos que Tu pode mudar o status do nosso Brasil, da nossa nação, quando Tu quiser. Que seja hoje, Senhor. Começa a mudança hoje nas nossas vidas e o Seu nome será glorificado também. Senhor, Te apresentamos as autoridades constituídas, Te apresentamos, Senhor eterno, todos os pedidos de oração que o Teu povo tem feito menção.
Seja através dos grupos de transmissão desse culto no YouTube ou no Facebook, nos grupos de comunicação da igreja, do telefone do WhatsApp. Senhor, Tu conhece cada lágrima, Tu conheces, Senhor eterno, cada sofrimento, cada gemido do Teu povo. Nós não estamos aqui, Senhor eterno, invocando a um Deus fraco, nós estamos aqui invocando um Deus que fez os céus e a terra. Chega com providência na vida dos Teus filhos, Senhor, aonde há enfermidade, que haja saúde agora no nome de Jesus, nosso Senhor. Te apresentamos todos os pedidos particulares que fizemos menção aqui, Senhor. Tanta enfermidade, tanta causa, tanta frustração, tanta depressão, Senhor. Essa enfermidade maldita do câncer, Senhor. Aonde houver essa enfermidade hoje, nós te pedimos, nós te invocamos, Senhor. Nós te clamamos a tua misericórdia. Afasta, expulsa, tira, pelo amor do teu nome, com raiz e tudo, e o seu nome será glorificado. A nossa irmã Lu, que tanto tem sofrido com pedras nos rins, Senhor, muda alguma coisa na natureza do corpo dessa tua serva, Senhor, e permita que ela possa gozar os dias dela feliz, em liberdade, sabendo que Tu operou na vida dela também. Senhor, apresentamos essas enfermidades que colocamos aqui na público para a Irmandade. Senhor, essa moça, essa senhora, essa Gláucia, Senhor, por misericórdia, Senhor, aonde o médico não alcança, aonde o medicamento não faz sentido, aonde não há resultado, há a Tua providência, há os Teus anjos, há a Tua benevolência sobre nós. Que haja saúde na vida dela agora, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Senhor eterno, nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós aqui, Senhor eterno, quem está assistindo, quem está produzindo o santo culto, deixou os afazeres. Estamos aqui, Senhor eterno, te invocando a Tua misericórdia. E quem pede para que apresentamos em oração é porque confia que nós estamos aqui com seriedade, batendo na porta da misericórdia, porque essa porta nunca se fecha, essa porta está sempre aberta para aquele que clama, para aquele que bate. Senhor, faça prodígios e maravilhas no nosso meio e permita que em todos os dias que vivermos possamos, Senhor, testificar os Teus favores sobre nós. Abençoa, querido, o santo andamento desse culto, que não venha faltar sobre nós a presença do Teu Santo Espírito e mais uma vez manda para nós um passo da Tua palavra. Isso tudo pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, querida igreja, dos anúncios que temos feito a respeito dos cultos presenciais, que na nossa igreja acontecem às terças-feiras, 14 horas, às quartas, 20 horas, aos sábados, 10 da manhã, culto só com as irmãs. Às 16 horas dará-se início nesse sábado a um culto com os jovens. E aos domingos temos culto às 10 e 18h30. A igreja está quase todos os dias aberta. Aqui em Alphaville, a igreja está aberta vários dias em Itapevi, em Santo Amaro, na Vila Carrão, em Sorocaba, Votorantim, tantos outros lugares, na Bahia, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro. Sempre tem uma congregação pronta para receber a Irmandade. Se não tiver CCA na tua região, ou não for possível você estar congregando junto a nós, o que será de imenso prazer, nós pedimos, procure uma igreja próxima da tua casa, uma igreja que você sinta comunhão, mas esteja sempre junto do Senhor. Busque comunhão com o Senhor. Busque estar nos bancos das igrejas. Busque comunhão. Tem muita igreja que ela é ritualística. Você entra, você faz uma oração, um louvor, uma reza, enfim, ela tem um procedimento a seguir. Outras igrejas de outras linhas é como se você estivesse num show. Você chega e ela começa já com alguma banda tocando. Existe um movimento de som muito forte.
Há outras igrejas que têm uma liturgia mais clássica. Encontre uma igreja que você goste, que a tua família goste, e frequente os cultos presenciais. Não que você precise agradar o homem, mas busque comunhão e busque ser agradável ao Senhor. As portas da CCA estão abertas. Não estão abertas. As portas da CCA estão escancaradas para todos aqueles que quiserem se congregar junto a nós. Se você tem prova, se você tem problema, se você tem marcas na tua vida, se você tem pecado que ficaram marcados em você, se você carrega algum trauma, aqui a gente não está muito preocupado com o teu passado. Aqui nós estamos preocupados que o teu futuro, junto a nós, ou melhor, que o seu futuro, o meu futuro, o futuro de todos aqueles que buscam o Senhor, seja um só, salvação das nossas almas. Estamos no mesmo barco. Convidamos que você esteja presente na nossa igreja. Busque comunhão com o Senhor. É muito difícil, irmãos. Igreja, muitas das vezes, através de muita regra, de muita liturgia, de muito controle, de uma liderança um pouco velha, ou você pega uma pessoa que fez de tudo, irmão Bruno. Tem gente que jogou, bebeu, fumou, fez tudo o que eventualmente possa ser discriminado. Aí a pessoa se converte, vira um líder de uma igreja, ele vira um assassino de fé. Tudo não pode, tudo é pecado, tudo vai para o céu, tudo vai para o inferno. E a igreja, ao invés de ser uma porta para a salvação, ela vira um meio-fio à calçada do inferno. A pessoa pisou ali, vacilou, está no inferno. Queridos, congregue conosco, se você tem comunhão com a CCA. Aqui, que esse Espírito, pedimos que o Senhor nunca deixe que recaia sobre nós, mas que sempre possamos ter a compreensão plena de que a misericórdia, a salvação vem das mãos do Senhor e o nosso serviço, o nosso trabalho é não julgar, é abraçar, é buscar que as pessoas se reencontrem com o Senhor, que as famílias possam se restituir no amor, na esperança. Aqui não falamos que somos melhor que ninguém, mas uma coisa é fato. Aqui abraçamos a todos e buscamos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Os cultos online, a igreja é conhecedora. Então fica aqui o nosso convite para que, quem for possível, quem está na região metropolitana de São Paulo, que possa estar congregando junto a nós amanhã às 14 horas e quarta-feira, 20 horas. Os cultos online acontecem de segunda a sexta, 10 da manhã, 14 horas e 20 horas, de segunda a sexta. De sábado, 10, 14, 16 e 20, 4 cultos. E aos domingos, 10, 14 e 18h30, 3 cultos também. Não falta culto. E no meio dos cultos tem ensaio, tem reunião de oração, tem live, e o canal fica aberto quase que o dia inteiro. São mais de 100 eventos mensais, mais a programação que temos na Rádio 101.3, das 6 às 8 da manhã, de segunda a segunda, aqui na Sara Brasil, em São Paulo. Nos outros estados, nos outros lugares que tem Sara Brasil, passa também. Transmite ou só na Praça de São Paulo? Só na Praça de São Paulo. Mas quem quiser ouvir a programação da nossa igreja, entra no aplicativo que é gratuito, CCA Cristã Apostólica, no iOS ou no Android. Lá você pode baixar todos os nossos hinos, tem toda a programação dos cultos online, tem a programação e você pode ouvir os cultos online, não assistir, às vezes por causa de banda de internet. Também você pode ouvir a programação da nossa rádio, ao vivo e gravada. Enfim, nesse aplicativo você pode ter toda a partitura dos nossos hinos, todos os hinários
todas as letras, perdão. Tem hinos gravados, baixe o aplicativo e conheça um pouco mais também da nossa igreja. Tá bem assim? Não havendo mais anúncios, vamos cantar o hino 254. Eu sou
convido a todos que têm a sua Bíblia, que possam abrir ela no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Iremos ler a partir do verso 9. Mateus 9, verso 9. Se todos acharam, ou se você não tem a sua Bíblia, ouça atentamente a narração para que você tenha interpretação do texto. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, está entre nós a palavra do Senhor mais uma vez. Queira Deus que todos possamos terminar esse santo culto de alguma maneira com as nossas necessidades respondidas. É fato que nós temos todos os dias alguma demanda a apresentar ao Senhor. É fato que nós, muitas das vezes, ficamos esperando a próxima palavra e não colocamos em prática os conselhos que você já ouviu. Isso nos traz um risco muito grande de sermos crentes mimados, sempre recebendo afago, só que também crentes frustrados por nunca alcançar resultado. Nós devemos ter, irmãos, uma identidade cristã. Devemos nos comportar como servos e servas do Altíssimo. Devemos ter em nós a capacidade de nos enxergarmos como representantes do Senhor na terra. Se você representa Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, você não pode ser uma pessoa omissa, não pode ser uma pessoa para baixo, mas você, cada vez que você vai à igreja, que recebe a orientação da palavra, você é um degrau acima. Você não pode se permitir retornar, voltar para trás. Aqui nós temos, por interpretação do texto, o poder que já havia em Jesus, o poder de se fazer conhecido, aquilo que ele já representava, as multidões que ele curava, as multidões que o seguiam. E passando pela cidade, na alfândega com a interpretação de coletora de impostos, havia ali
um publicano, um judeu que trabalhava para Roma, que trabalhava para o Império Romano, ele coletava impostos para César. E junto a ele tínhamos 2 guardas romanos que davam segurança para aqueles publicanos. E eles eram odiados pelo povo judeu, porque eles pegavam de recurso dos judeus e entregavam aos romanos. É uma sociedade, à época, que estava colonizada. Era uma sociedade que estava dominada por Roma. Entretanto, irmãos, Jesus passou e pegou um desses coletores de impostos, homem odiado pela sociedade, e chamou e pediu que ele o seguisse. Irmãos, vamos trazer o que é esse cenário. Você tem um homem judeu instruído, porque se ele era coletor de impostos, ele sabia matemática, sabia escrever, muito provavelmente havia se formado em alguma universidade. Era guardado por 2 escoltas. Então era um homem de representação na sociedade em que ele estava inserido. Aqui não fala que ele foi com os guardas romanos. Aqui não fala que ele continuou indo encontrar com Jesus 2 vezes por semana no culto do domingo de manhã e no culto da sexta-feira. Ele abandonou tudo para seguir Jesus. Muitas das vezes nós recebemos alguma bênção do Senhor. O Senhor ouve, nos tira de uma situação difícil. E o Senhor fala, tenho obras maiores para fazer na tua vida. Mas nós voltamos ao estado anterior, esquecemos do favor alcançado e continuamos seguindo uma vida medíocre. Olha Mateus. Mateus abandonou tudo e seguiu Jesus. Será que você não poderia, mesmo continuando com a tua vida cotidiana, dos teus afazeres, teu trabalho, a tua família, será que você não poderia ficar mais próximo de Jesus? Mais próximo do Espírito Santo, do Cristo? Quem fica próximo de Cristo não erra. Quem fica próximo de Jesus não sofre dano. Ainda que tenha que passar por algum procedimento, processo, mas o Senhor sustenta na palma da mão. Não sejamos crentes mimados e medíocres, mas que possamos ser crentes, possamos ser servos e servas de Deus, representantes de um Deus forte na terra. Um Deus forte para curar, um Deus forte para amar, um Deus forte para proteger, para perdoar, para ter caridade. E Mateus seguiu Jesus. E esse evangelho é o relato desse publicano. Esse homem, ao invés de ser odiado, passou a ser representante do Deus encarnado. Irmãos, e aqui pela interpretação do texto, Mateus o seguiu e já recebeu o Senhor na casa dele. E eles foram jantar. E os fariseus, que são homens representantes da lei mosaica, homens que se justificavam por seguir as leis dos hebreus, assim como encontramos várias pessoas que seguem alguma religião, frequentam alguma igreja, são adeptos de alguma igreja, se batizam em determinadas igrejas, e aí elas colocam um terno, uma gravata, a mulher põe uma roupa mais clássica, um vestido, uma saia comprida, um cabelo crescido.
algum costume, a pessoa não bebe, não usa joia, e aí ela se sente mais mais pura do que um pobre pecador. E só a igreja dela que salva, e só ela que está certa, e vai todo mundo para o inferno. Pode ver, atrás de pessoas desse jeito sempre tem uma família desestruturada. Porque está errado essa maneira de se comportar. A família, nem a família dela aguenta ela. Foge cada um para um lado. Vão para outra igreja, vão para outro caminho, se afastam do caminho do Senhor. E às vezes a pessoa vive uma vida dessa maneira, não porque ela é mal intencionada, porque ela foi ensinada desse jeito. Os fariseus, eles não eram assim porque eles eram mal intencionados, não agiam com dolo. Eles nasciam já na condição de fariseu, eles eram ensinados naquele caminho. Mas o Senhor Jesus não veio somente para essas pessoas. Que Deus ajude que, assim como nós, todos estes alcancem salvação. Mas o Senhor Jesus veio para salvar o mundo, para levantar o que está caído, para o abatido. E os fariseus questionando os discípulos, falaram: como que o teu mestre, uma pessoa que movimenta multidões, veio parar nessa casa? Esse cobrador de impostos, esse político, o que ele está fazendo aí? Ele está pecando. Mas os discípulos não precisaram nem responder. O próprio Senhor Jesus, mesmo estando numa multidão, mesmo tendo gente apertando ele de todos os lados, porque onde ele entrava, onde ele passava, sempre tinha gente perto dele, ele ouviu e ele respondeu. Aprenda o significado da expressão misericórdia quero e não sacrifício, que é uma citação lá dos textos antigos, se não me engano de Isaías, que o Senhor Jesus reforçou aqui, e Ele nos desperta nesse culto mais uma vez. Igreja, misericórdia e não sacrifício. O Senhor Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. A pessoa que tem uma vida dedicada ao Senhor, busca justiça, vive em um sacrifício permanente, é lícito, não está errado. Que o Senhor abençoe sobremaneira a vida dessa pessoa, dessas famílias, para que tudo na vida delas vá bem. Entretanto, irmãos, se eu tenho um compromisso com o Senhor de fazer um sacrifício, eu não posso exigir do meu Bruno. Se eu resolver que na minha boca não entra vinho, chocolate, refrigerante, café, tudo isso é igual, tá, irmãos? Não pensa que um é diferente do outro, tudo isso aqui é estimulante, tudo isso aqui vicia. Se eu falar, não, na minha boca só vai entrar água e suco sem açúcar, que eu não quero estimulante nenhum para minha vida. Não posso chegar para o irmão Bruno e falar assim: irmão Bruno, eu vi você tomando um copo de cerveja, você vai para o inferno. E começa a fazer uma pressão na cabeça dele. Eu estou pecando, irmãos. De outra forma, não adianta eu chegar para o irmão Bruno e falar assim: eu não faço nada disso. Não bebo café, não bebo vinho, não como chocolate, porque eu sou servo de Deus. Aí eu chego na minha casa, abro uma Coca-Cola e tomo com gosto, abro um bombom garoto, ou tomo uma taça de vinho, ou pego qualquer estimulante, um café bem docinho. Além de eu ter
incitado ele o contrário, eu estou pecando porque eu menti. E a mentira é pior do que muitos pecados. Veja só como são as coisas, irmãos. Hoje o Senhor quer nos instruir. Irmãos, se você tem algum sacrifício que você faz, se você tem algum comportamento, alguma maneira que você age, que você faz isso para buscar santificação na sua vida, aqui não houve repreensão. Aqui está escrito que o Senhor falou que não veio para quem é justo, veio para o pecador. Se você está em algum caminho onde você se sente justificado, você tem algum sacrifício que você faz ao Senhor, tem épocas na nossa vida que fazemos voto. Na época do processo que enfrentamos com a minha sobrinha, eu fiz um voto. E eu não tomei refrigerante. Parece tão bobo. Mas é uma coisa que me trazia prazer. Sempre que me dava vontade, eu lembrava que eu estava votando na presença do Senhor e renascia em mim a esperança de alcançar o milagre. Às vezes a pessoa não tem algum comportamento, não usa gravata vermelha, sei lá, não usa brinco. Eu encontrei esses dias uma família que as mulheres não usam nenhum tipo de joia, de brinco, não tem as orelhas furadas. É um exemplo para aquela família de justificação perante Deus. Mas isso não coloca eles em situação superior a outra pessoa. Ninguém está acima de ninguém. Porque às vezes eu não uso uma roupa chamativa porque eu não quero pecar, não quero ser reprovável aos olhos do Senhor, e tenho uma língua desse tamanho. É pior, irmãos. Ou eu minto descaradamente, é pior. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é final de mês, começo de semana, mas a palavra do Senhor hoje é que o Senhor está às portas para abençoar todo aquele que crer no nome de Jesus, o Filho de Deus. As tuas enfermidades, as tuas petições, as tuas necessidades, as tuas aflições, suas depressões, os seus deslizes, os seus problemas, esse inferno astral que você está vivendo, pode colocar nas mãos do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida tranquila e abençoada. O Senhor confia em abençoar o povo dele na terra. O Senhor requer de nós que sejamos representantes dele na terra. Então é fato, uma pessoa que está em caminho desajustado, se ela pega essa palavra e coloca ela em prática, ela vai querer melhorar. Ela vai querer melhorar a vestimenta, ela vai querer ter o cabelo, a mulher vai querer ter um cabelo que seja condizente com o testemunho daquilo que ela está procurando. Tudo é a maneira como nós nos comportamos com a vida, irmãos. Mas não podemos julgar outra pessoa. Não podemos julgar a ninguém. Veja os irmãos que interessante. Procure um líder europeu, seja no esporte, seja na política, seja na economia, que esteja usando uma gravata vermelha. Não existe. Ele vai estar sempre com gravata escura, camisa clara e terno escuro. Terno preto, camisa branca, gravata preta. Terno cinza escuro, gravata cinza escura. É sempre monocromático. Sem muitas cores. É a cultura daquele país, daquele povo, daquela região. E pode ser que se chegar eu chego lá, baixinho, careca, com a gravata vermelha, para ministrar um culto para uma irmandade na Europa. Pela vestimenta, eu já vou ser discriminado, porque é a cultura local. Então, quando nós somos representantes do Senhor, nós precisamos ter comportamento de representante do Rei da Glória.
sabendo que na nossa vida as portas precisam se abrir e o mal não prevalecerá. Agora, eu não posso me fazer disso uma autoridade para julgar o meu irmão. Irmãos, o Senhor nos convida hoje a renunciar todo tipo de discriminação. Sejamos nós exemplo, sejamos nós representantes do Senhor na terra, porém, com a nossa boca fechada, a nossa língua dentro da boca. Essa palavra, ela não é de instrução, essa palavra é uma palavra de despertamento e de libertação. Faça um compromisso com o Senhor no seu leito de enfermidade agora. Faça um compromisso de você ser uma serva, um servo de Deus, que vai se comportar como um representante de um Deus grande. Adianta, irmãos, tudo que nós falamos aqui, vamos usar o mesmo exemplo. Adianta eu viver no boteco? Adianta eu viver dissolutamente? Aí eu não alcanço, minha vida vive enrolada. Eu vou, ouço a palavra, fico feliz e volto para o mesmo caminho que eu estava. Irmãos, se tem Deus, se Ele fala com o homem, que Ele fala com o homem, e Ele te instrui, você precisa sair dos seus primeiros rudimentos, você precisa mudar o teu comportamento. Final de mês, vai começar quarta-feira um mês novo, começa hoje a mudança na tua vida. Entenda, imagine se um herdeiro da família real britânica não tiver educação, irmão Bruno. Anda assim, ó. Já viu alguém da família real andar assim, ó? Não, eles representam um povo. Eles representam uma coroa. Eles representam a monarquia mais importante do mundo. Irmãos, você representa Jesus Cristo na terra. E você anda, parece que o diabo está montado nas tuas costas. Levanta a tua cabeça, levanta teu corpo, levanta a tua coluna. Olhe para frente. Faça que um dia seja melhor que o outro na tua vida. Coloca Deus na tua frente pela misericórdia, pela benção, pelo amor, pela caridade. Não coloque Deus na tua frente para você julgar, para você matar, para você afastar, para você falar que aquele não presta, que aquele não vai para o céu. Isso te deixa para trás, irmão. Tem uma multidão andando na tua frente. Tem uma multidão correndo na nossa frente. Que possamos nos despertar desse sono que estamos dormindo. Que possamos ser homens e mulheres valentes e valorosos. Irmão, irmã, família, não tem vestibular, não tem diagnóstico, não tem desemprego, não tem nada que te separe do amor de Jesus Cristo. E o Senhor está pronto para te abençoar em todos os termos da tua vida. Seja valente no que você for fazer. Mas às vezes eu sou um pouco triste, às vezes me dá um pouco de depressão. Tá bom. É o jeito que você vive, mas crie mecanismos. No nome do Senhor Jesus, seja liberto desse mal que te acompanha. Você tem pessoas que são referências no mundo, em que elas estão inseridas nas atividades, que elas dão testemunho, que elas são extremamente depressivas. Tem uma pessoa, através de uma pessoa que dá acompanhamento para atleta, que eu conheci, ela me relatou, não vou falar o nome desse atleta para não expor ele, mas um atleta que está em atividade, que atua por um time entre os 3 melhores do Brasil, e ele é uma máquina. Só que ele é extremamente depressivo. Só que ninguém imagina que ele seja depressivo, porque ele dá vazão, toda aquela consternação que ele tem, aquela vergonha. Quando ele entra para fazer a atividade dele, ele se torna o melhor. Essa semana saiu um estudo de um artista, não sei, um músico, não sei o que ele é, que é referência no mundo
que ele fala que ele luta contra a depressão desde os 11 anos de idade. Ele é de música de eletrônica. E quando ele dá a vazão, ele faz alguma coisa extraordinária. Poderíamos dar exemplos vários aqui. Você é o que você nasceu para ser porque o Senhor te fez assim. Você pode mudar? Pode. Você consegue mudar? Consegue. O Senhor pode te abençoar? Sim. Só que veja como você é. Você é uma pedra que o Senhor formou. Imagine que você é uma obra de arte. E às vezes nós queremos mudar a maneira como nós somos para sermos alguma coisa na vida. A essência sua, se você mudar a forma, se você fizer plástica, se você mudar a roupa, você continua igual. Já ouviu dizer das pessoas que estão provadas num lugar e elas mudam de país, mudam de cidade, a prova acompanha ela? Não é porque acompanhou porque é um espírito, é porque está dentro dela. Ela tem que mudar aqui, ó. Hoje o Senhor te liberta, irmão. Irmã, hoje o Senhor te liberta de algum mal que te acompanha. Ouça essa palavra, revisite esse texto, aprenda o que o Senhor quer para você. O Senhor não quer que você seja uma pessoa julgadora, discriminadora. O Senhor quer que você seja representante dele na terra. E por onde você passar, que haja prosperidade, que haja multiplicação, que haja as bênçãos do Senhor, que haja saúde, cura, benevolência, caridade, atendimento dos necessitados. É isso que o Senhor quer para nós nessa noite. Dos teus sacrifícios, que o Senhor retribui na tua vida tudo aquilo que você tem feito em memória de Jesus Cristo. Mas que isso não te coloque acima do teu irmão. Você é representante de Deus na terra. O Senhor, quando andou pela terra, ele se fez conhecido pelos favores, pelos milagres, não pelo julgamento. O Senhor Jesus promoveu curas, libertações e milagres, e o povo foi atrás dele. O Senhor quer que você continue essa obra. Seja representante do Senhor. Vem na igreja, ouviu o conselho, coloque em prática. Coloque em prática não amanhã, sempre. No outro culto veio que seja uma continuidade de prosperidade na tua vida. Não sejamos omissos na presença do Senhor. A palavra do Senhor está escrito que os mornos serão vomitados pela boca. Não adianta você vir na igreja, chorar, glorificar, sair e continuar da mesma maneira. Não aceite isso. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O que você apresentar nas mãos do Senhor, o Senhor dará conta para você. Tem enfermidade na tua família? Hoje, ore com propósito a Deus. O Senhor fará milagre nos teus termos. Confie no Deus que você serve, mas seja representante dele. Erga a tua cabeça, que você é representante do Deus vivo. Tá boa essa palavra? Que Deus abençoe o teu caminho, que Deus abençoe a tua vida. Uma palavra um pouco diferente que o Senhor nos despertou, que possamos, eu e o irmão Bruno, as nossas famílias, colocá-la em prática também. Receba essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento ao Senhor, vamos buscar a face dele em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, outra vez nos apresentamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo, pelos hinos que foram entoados, pela oração que Tu deste à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Senhor, somos gratos pelos conselhos, maiormente pela Tua palavra. Uma palavra que veio, Senhor eterno, desvendando muita coisa que não enxergávamos, muita coisa, Senhor eterno, que nós às vezes pensamos pela metade, mas a Tua palavra, ela vem, ela esclarece, ela encaminha, ela orienta e ela nos liberta. Graças Te damos, Senhor, por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Cada coração, Senhor, cada mente que recebeu essa palavra,
que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas e possamos fazer, Senhor eterno, um voto de colocá-la em prática e que Tu possa, Senhor eterno, trazer às nossas mãos as nossas necessidades. Aonde há enfermidade, aonde há leito de dor, Senhor, cura por essa palavra, pelo amor do Teu santo nome. Aonde há desencontro, desentendimento entre as pessoas, Senhor, cura pelo amor do Teu santo nome. Coloca a paz, a alegria, o amor nos corações e permita que possamos agir na nossa vida como representantes Seus na terra. Tudo isso te pedimos e rendemos-lhe graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento a esse culto, querida Irmandade, vamos cantar o hino 5:7. Recebamos todos, queridos irmãos, querida Irmandade, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.